tudo bem? Sejam bem-vindos ao Movimento Radiação. A gente está aqui para refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus, como o Henrique já disse. Eu sempre digo aqui, se você já viu a gente algumas vezes aqui falando sobre isso, a gente tenta ser o mais transparente possível. Eu não imaginei que eles seriam tão transparentes assim como eles foram, mas isso é vida, isso é ser humano, isso é ser gente de verdade. O Henrique é o cara que veio aqui e falou do processo de experiência, foi lá e tocou, e a gente sabe, a gente que gosta do Henrique, vendo ele aqui empolgadíssimo tocando, a gente se emociona junto com ele, mas é muito legal conhecer um pouco mais dos dois, e eu fiquei parabéns, Isa. A Isa não chorou, porque eu estava esperando o momento que a Isa ia chorar, e não chorou. Pessoal, está terminando, o pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui, está terminando a chance de você ser alcançado aí pelo sorteio. Você pode, se você for sorteado, você pode ganhar a camiseta ou uma Bíblia, e faça tudo o que o pessoal pediu. Curta, compartilhe, mande um comentário sobre alguma coisa que aconteceu com você e com seu irmão, e daqui a pouquinho, no final, a gente vai sortear. A gente está caminhando para o penúltimo episódio da série, praticamente está aumentando aqui a nossa decoração, né? A gente começou lá com limão, e o limão ficou aqui. Aí a gente falou do tapete semana passada, o tapete está aqui. Hoje a gente vai falar sobre o cabide, porque geralmente, irmão, tem coisa que gosta do outro irmão, né? Assim, a gente gosta de pegar a roupa do irmão ou do primo. Eu tenho um primo, né, que gostava de pegar minhas roupas no meu armário. E a gente falou também do relógio. Só o relógio não está aqui, porque o meu pai pegou de volta o relógio dele, ele exigiu que eu devolvesse o relógio dele. E hoje a gente vai falar sobre isso, e eu quero começar com essa frase: o pior dia da minha vida foi quando você nasceu. Espero que ninguém tenha dito isso para o seu irmão em algum momento. Quem é filho único, também, no fim das contas, tem irmão. Ou é um primo, ou é uma amiga. Alguém vai fazer essa função de ocupar esse espaço que o filho único às vezes não tem. Óbvio que é diferente. Ter alguém lá em casa crescendo junto é um pouco diferente, mas essa função ela vai existir de algum jeito. Então eu acho assim, mesmo que você seja filho único, eu quero que você entenda que você é alcançado pela nossa conversa aqui. E essa é uma das frases que ela aparece no This Is Us. Hoje eu recebi uma reclamação de alguém que não quer assistir This Is Us e está sendo obrigado pela companheira a assistir This Is Us. E ele está reclamando: cara, você está me fazendo ter que assistir um negócio que eu não quero. E eu falei: assiste que é bom, vale a pena. Então vocês machos aí que estão dizendo assim, nada a ver assistir This Is Us, assista This Is Us, eu acho que vale muito a pena. Não é exatamente assim que está essa frase, mas ela aparece na 4ª temporada, uma frase muito parecida com essa, e que foi um episódio muito duro de assistir, apesar de ser muito gostoso de assistir. Mas mais legal ainda foi quando chega no 13º episódio da 5ª temporada, quando eles vão conversar sobre essa briga, mas essa briga ela termina mais ou menos com uma frase como essa: o pior dia da minha vida foi quando você nasceu. Eu não sei se você tem alguns conflitos com irmãos. Eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais esses conflitos ficam para trás. Mas a verdade é que esses conflitos, que alguns ficaram lá na infância e outros nos acompanham até hoje, de alguma forma eles vão marcar a nossa personalidade. Eles vão marcar a nossa história. Eles vão ser marcas profundas na nossa vida, de tal maneira que nós seremos impactados por essas relações. E isso deve ter acontecido com muitos de nós. Eu sou de uma família de 5 irmãos, mas eu 6. Obviamente, eu já tive muito impacto dessas relações. É bem verdade que eu sou temporão, então eu quase não cresci. O meu irmão mais próximo de mim, que eu cresci mais próximo, é que talvez eu tenha mais brigas para contar. E talvez é o que viveu mais próximo de mim e que a gente tem uma relação muito mais aqui, pertinho. Mas é com ele, obviamente, que eu vou ter as minhas maiores brigas e os meus maiores marcas. Talvez está ligado diretamente ao fato desse convívio. E isso, ao longo do tempo, eu percebi que isso não é necessariamente nem bom nem ruim. Isso é exatamente o que irmãos fazem, porque irmãos brigam.
Não só os dois. Todo irmão que se preze, irmão raiz, briga. Só irmão Nutella não briga. Mas irmão raiz briga. Irmã briga. Irmãs se desentendem. Irmãos se desentendem. Faz parte do processo. E a série This Is Us, ela na quarta temporada, dentre várias coisas presentes ali, eu acho que essa questão da comparação, porque existe o processo de comparação de quem papai e mamãe gosta mais, quem é mais inteligente, quem é mais determinado, quem é isso, quem é aquilo, quem que sabe jogar bola, quem que não sabe. E essas comparações elas vão acontecer. E a competição vai existir. Não tem saída. E marcas vão ser deixadas entre irmãos. Essa cena é exatamente a cena do episódio que eu te falei da quarta temporada, que eles brigam. O Randall e o Kevin. Se você não os conhece, vai lá assistir. Aqui no Radiação, a gente está contando a história de José. Hoje estava muito frio e chuva, e os meus filhos estavam nos meus sogros. E a gente, puxa, será que leva, será que não leva? E aí a gente ligou lá, como é que eles estão? Será que a gente vai passar aí para pegar eles? Não vai? Estava naquela dúvida. Aí veio no WhatsApp a avó, falando, eles querem ir porque eles querem continuar ouvindo a história de José. E eles estão ouvindo a história de José lá embaixo, assim como a gente aqui. E de alguma forma essa história está ajudando a gente a caminhar. E hoje a gente vai falar sobre as marcas, o que fazer com as marcas que irmãos nos deixam. O que fazer com as marcas que não necessariamente são boas ou ruins, mas a gente precisa dar uma solução para essas marcas. E a história de José vai nos ajudar hoje. Eu vou pegar a história exatamente no ponto em que terminei semana passada. Se você não acompanhou semana passada, eu não vou me alongar aqui, mas você assiste o episódio 3. No episódio 3 a gente termina exatamente no ponto em que José se revela aos seus irmãos e tira debaixo do tapete a história que ficou escondida por 22 anos. Quando ele se revela aos seus irmãos, eu disse para vocês que ele tirou os empregados da sala onde eles estavam, chorou compulsivamente e se revelou: eu sou José, o irmão de vocês. E eles ficaram naquela situação assim, como assim? É José. E aí ele vai dizer essas palavras, palavras de José: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Tem aqui, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Essas são as palavras de José com seus irmãos. Irmãos que deixaram marcas profundas nele. Irmãos que o venderam. Irmãos que o trataram como um nada. Colocaram ele numa cova e da cova venderam para comerciantes. E a gente falava semana passada que parece que eles tinham aquela imagem na cabeça do menino angustiado, não querendo: por favor, não me vendam, não façam isso comigo, por favor, tenham misericórdia de mim. E eles gritavam e a família não ligou para isso, os irmãos, e venderam a José. E José carrega essa marca, desde a infância José carrega marcas. E aí, na primeira chance que ele tem para falar com os irmãos, depois de 22 anos, ele vai lidar com essas marcas. E ele lida de uma forma que eu não sei se nós sabemos lidar com as nossas relações da forma como ele lidou. Antes da gente chegar lá nesse ponto, eu queria que você viesse junto comigo aqui, nessa reflexão de quais são essas marcas. Eu disse no início que conflitos todos vão ter. Mesmo que você seja filho único,
Você tem um primo que você tem um conflito, você tem uma amiga, um amigo. Ter conflitos no processo de infância, adolescência, juventude, e mesmo até hoje, quem tem irmãos de sangue assim, a gente tem diferenças com eles e com elas. É bom que seja assim. Só que a história de José, que é a que a gente está acompanhando, ela vai mostrar algumas coisas que eu gostaria de trazer atenção para a gente. O problema não é o conflito, é quando o conflito reside na falta de compreensão do papel de um irmão e de uma irmã. Eu estou buscando lá o início da história. José, com 17 anos, cuidava das ovelhas com seus irmãos. Se você lembrar, quando ele é vendido, ele é mandado pelo seu pai para ver onde os irmãos estavam cuidando das ovelhas. Por quê? Perceba que desse verso para o verso, no mesmo capítulo 37, que conta que ele já não mais está cuidando das ovelhas com os irmãos, tem um problema aí. Porque em algum momento os caras falaram assim, a gente não vai mais levar José. José é chato. José não dá para ficar com ele. E aí, por quê? Perceba como José tem culpa no cartório. José trazia más notícias dos irmãos aos seus pais. Em outra tradução diz assim, José contava aos pais, a má fama dos seus irmãos. Quem já dedurou o irmão aqui não precisa levantar a mão. Os conflitos, eles vão se avolumando, mas se tem um que é complicado, e talvez, eu acho que é isso que é importante a gente começar a pensar a partir dessa história de José, é que não é papel de irmão fazer o que José fez. Isso não significa dizer que os irmãos não faziam coisas erradas. Isso também não significa dizer que porque José fez isso, os irmãos deveriam ter feito o que fizeram. A gente falou disso semana passada. Erros não podem levar a erros maiores. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que é trazer assim a experiência minha e da minha esposa, por exemplo, com o Rafa e com o João. Se servir para você em algum momento, em qualquer momento da vida, eu acho que, principalmente para aqueles que têm 2, 3 filhos, a gente sabe quando o Rafael erra, e a gente sabe quando o João erra, e a gente vai brigar com o Rafael, e a gente vai brigar com o João, mas se um vem dedar o outro, a gente briga com quem dedou. Você não é pai do João, Rafael. Ele tem pai e tem mãe. Quem briga com ele sou eu e a sua mãe, você não. João, muito feio o que você fez, porque o João às vezes sabe que a gente proibiu num horário X de usar tablet. O João ele não vem dedando, o João ele tem uma outra estratégia. Ele fala assim, mamãe, tá naquele horário que não pode usar tablet? Aí a Paula fala, tá. Então o Rafa está usando. O Rafa vai tomar a bronca dele, mas o João, pelo fato de ter dedado o irmão, vai tomar bronca também, porque não é papel de irmão. Não é papel do irmão e da irmã. E com isso eu não estou pedindo para o irmão e irmã encobrir o erro do outro irmão. Mas, vamos lá, irmão é irmão, não pai, nem mãe. No dia em que o pai e mãe param de fazer o papel de pai e mãe, também tem um erro aí. Eu sou e quero ser amigo dos meus filhos. Meus filhos me chamam de cara, de velho. Eu cumprimento a eles como eles gostam de ser cumprimentados. Mas em algum momento eu estabeleço a relação de que eu sou pai e eles são filhos. Porque essa é a realidade. Eu não sou amigo dele. Antes de mais nada, eu sou pai dele. Também amigo.
Mas os irmãos, eu preciso trabalhar no coraçãozinho dos dois para que eles entendam o papel de cada um na relação. Então, esse talvez é o maior conflito. O conflito dos dois aqui que a gente ouviu são conflitos que muitos irmãos têm e eles têm mais facilidade talvez de revelar para a gente. Mas parece que está estabelecido nos dois aqui a compreensão do papel de irmão e irmã. Parece que está estabelecido entre os dois, na fala dos dois. É muito bom ter irmão. Porque é um papel que talvez outras pessoas não conseguem fazer. E eles enfrentam esse conflito, e no caso dessa família, o conflito é tão grande que eles vão precisar lidar com essas marcas que os irmãos deixam. José deixou uma marca nos irmãos, e os irmãos deixam uma marca de José, porque essa falta de compreensão do papel, José deda aos irmãos. Os irmãos vão corrigir José, como o pai talvez não corrigiu, e o vendem. Não é papel de nenhum dos dois fazer o que foi feito, e essas marcas ficam nos dois. Eles vão ter que lidar com essa marca. A outra coisa que ao longo do texto a gente vai conhecer, verso 8 do mesmo capítulo. Ele teve o sonho, se você está acompanhando a série, você sabe que ele sonhou que ele seria chefe sobre os irmãos, e aí os irmãos falam assim: então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai governar sobre nós, e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Criar expectativas entre filhos também, assim, impossível evitar. E aí é muito difícil também para mim não falar dos meus filhos hoje. Um filho meu toca bateria. E ele vai me perguntar: puxa, o Gabriel não veio, por que eu não toquei hoje? Ele vai me perguntar, tenho certeza disso. O João não toca bateria. A gente não precisa fazer nada, a gente não precisa fazer nada para eu saber que na cabeça do João, de vez em quando corre assim: eu não tenho a habilidade que meu irmão tem. O João joga muito bem bola. E o Rafa não. Eu não preciso ser muito inteligente para saber que o Rafa olha para o João e fala: caramba, ele é menorzinho que eu, e ele sabe jogar bola de um jeito que eu não sei. E agora talvez está emergindo aí na sua mente expectativas e comparações que você tem com seus irmãos, com as suas irmãs, de tal forma que vocês são diferentes. E o problema deles aqui é que a expectativa de José, a partir do seu sonho, é assim: eu vou mandar em vocês, eu vou ser maior que vocês, eu vou ganhar mais dinheiro que vocês, eu vou ser melhor que vocês. José fala isso para eles, porque o texto diz assim, vê o final do texto aqui que eu estou apontando para você, eles não odiaram somente por causa do sonho, mas do que ele disse. Em outra tradução diz assim: da forma como ele disse. Então José é um garoto de 17 anos que ele está dizendo assim: vocês todos são mais velhos aí, mas vocês vão ver quando eu crescer, eu vou mandar em vocês. E essa expectativa, cria-se uma expectativa. Então quer dizer que você vai ser melhor que eu? Não, eu vou ser melhor que você. E aí, irmãos, tem esse fator da comparação. Alguns casam antes, outros casam depois, outros vão ter mais dinheiro, outros vão ter menos, outros vão chegar a alguns pontos na vida e outros vão chegar em outros vão ter algumas habilidades e os outros vão ter outras. Só que o problema é que às vezes eu quero vestir a roupa do meu irmão e não a minha, porque eu quero ir no cabide e buscar o que não é meu, o que é do outro, porque parece que o do outro é melhor que o meu, e eu vou pôr certinho, senão eu sei que irrita o Henrique. O problema das expectativas é quando um não aceita o que o outro se tornou. E quando eu entendi isso, para mim foi tão libertador, porque eu vivo numa família que tem histórias dos meus irmãos, são histórias muito bonitas, muito interessantes. Só que, por mais óbvio que seja, conseguir entender
eles entenderem e eu entender que as nossas histórias serão diferentes, que os meus defeitos não são os defeitos deles, que as minhas qualidades não são as qualidades deles, isso começa a trazer paz no coração, porque o problema da expectativa não é que ela não pode existir, porque ela vai existir. Ah, eu queria ser mais determinado, eu queria ser mais inteligente, eu queria isso, eu queria aquilo. Só que a vida precisa ensinar, e essa marca está colocada, que a gente precisa aprender a aceitar um ao outro como cada um é. Eu acho que não dá para fugir dos conflitos, não dá para fugir das comparações e não dá para fugir das expectativas. Sempre vai existir. E às vezes a gente mesmo se cobra em relação à nossa família. A gente também acha que os nossos pais cobram nesse processo todo. E eles estão vivendo isso. Agora sim eu chego ao final. Eu corri porque eu queria chegar assim. Como? Como José lida com essas marcas? Porque José lidou com um conflito muito pesado. Ele não fez o papel de irmão, os irmãos não fizeram o papel de irmão e o venderam. Ele lida com uma pressão e uma expectativa muito grande. E ele chega aonde ele sonhou que chegaria. Ele está diante dos irmãos e o que ele poderia fazer é dizer, está vendo? Eu falei que eu ia mandar em vocês? Eu sou José. E aí? Quem vendeu quem? Quem que vai morrer agora? Quem que eu vou vender? Qual que eu escolho primeiro? Poderia ser esse o texto, não poderia? Eu sou José, e aí? Como é que foi o negócio? Vocês me venderam? Sou rei. Eu mando no Egito. Vocês estão ferrados. Como lidar com essas marcas que os irmãos deixam? Como lidar com as marcas dos conflitos, das comparações e das expectativas? Eu gravei um vídeo agora à tarde que eu disse que eu ia dizer por que eu queria ser entrevistado pelo Jô. Não sei se você viu esse videozinho. Todo mundo acho que conhece o programa do Jô, né? Por mais novo que você seja, o programa do Jô não acabou há tanto tempo atrás. Mas vai que você não conhece o programa do Jô? É um programa parecido com o Pedro Bial de hoje em dia ou o Danilo Gentili, que eu não sei o nome dos programas. Não sei mesmo. De noite e o outro eu não sei. Converse com o Bial. Obrigado. Como lidar? Uma das formas de lidar é dar uma entrevista para o Jô. Eu explico. Sempre que eu fui criticado pelos meus irmãos ou por amigos, eu falava para mim mesmo, um dia eu vou dar uma entrevista para o Jô e eu vou ser famoso. E eu vou falar lá naquela entrevista, fulano não acreditava em mim, Beltrano não sabia, eu vou sentar na frente do Jô um dia e vou dizer para o Jô, ele vai me perguntar como é que foi a sua história, como é que você chegou até aqui, como é que você ficou rico, como é que você ficou famoso. E nesse dia eu vou mostrar para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus amigos, para aquele que me criticou, que eu sou o que sou e aguento agora. Essa é uma forma de lidar com as marcas. Que forma é essa? Óbvio, eu estou brincando. Mas eu estou falando sério. Eu sempre quis que um dia eu tivesse essa entrevista com o Jô. Mas eu estou brincando. Onde eu estou querendo te levar? Eu estou querendo te levar no fato de que você pode tornar isso um negócio que vai te martirizar por dentro para o resto da vida, porque você vai precisar um dia provar que o irmão ou a irmã estava errado. Você vai carregar isso de tal forma que você vai precisar, a sua vida vai ser consumida, o seu casamento vai ser consumido, a sua profissão vai ser consumida, a sua história vai ser consumida pelas marcas que os irmãos deixam. Marcas que ficaram lá atrás, mas elas vão estar tão presentes que você tem na tua mente assim, quase que isso, um dia eu vou esfregar na cara. Eu vou para o Jô. Eu fui no Jô uma vez, assisti. E fiquei pensando, podia ser eu ali sendo entrevistado. Ou você pode ter a atitude de José. Você pode viver a sua vida tentando provar para os outros que você é melhor que alguém.
Você pode viver a sua vida tentando se livrar das marcas que foram deixadas. E agora que eu amplio, marcas que os pais deixam, que os irmãos deixam, que marido e esposa deixam, que filhos deixam, as marcas que a vida vai colocando na gente. E essas marcas que por vezes vão ter que lidar com conflitos, comparações e expectativas, você pode lidar dessa forma, ou você pode lidar como José lidou. E eu não tenho melhor explicação para isso do que essa simples frase que a gente precisa ter paz no coração para lidar com esse negócio, porque irmãos precisam ser irmãos. A imagem não está muito boa. Oi, nossa, eu apertei o botão errado, volta ela para mim. Aquela imagem é o Rafa e o João. A gente bateu não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo a gente... obrigado. A gente estava voltando de algum lugar e eles dormiram. E a gente achou muito linda a cena. A parte mais importante da imagem, para mim, está aqui. Esse é o Rafa. E aqui o João está de cabecinha baixa. Um na cadeirinha, o outro no assento. E a gente parou o carro, abriu a porta e fotografou. O Rafa e o João brigam igual gato e rato. Brigam. O João é nervoso. O Rafa é irritado. Eles às vezes se pegam um ao outro assim, para de me irritar. E eu não tenho como evitar isso. E eu já cheguei à conclusão que não adianta eu querer evitar isso. Eles vão brigar. Eles vão ter conflitos. Eles são diferentes. Eles serão diferentes. Eles terão alturas diferentes. Eles terão qualidades diferentes. Eles terão defeitos diferentes. Eles terão que lutar com essas marcas na própria vidinha deles. Mas o que eu e minha esposa puder ajudar e não atrapalhar e tentar mostrar para ele o quanto é importante que eles sejam irmãos, porque um dia, se o papai e a mamãe faltar, é um ao outro que eles terão. Eles precisam entender esse papel, e aí de vez em quando é muito bonito ver os dois falando um para o outro. João, eu te amo muito, João. E o João, ele fala assim para a gente: papai e mamãe, eu não quero casar. Para onde o Rafael for, eu vou. A gente fala, beleza, João, deixa a vida seguir. Mas hoje, porque assim, deixa eu te explicar, isso foi uma realidade que a gente viveu. O primeiro filho, a referência sou eu sou a referência do Rafael. O João não, a referência do João é o Rafa. Ou eu fiz o trabalho bem feito no Rafa, porque o Rafa é mais referência para o João do que eu. Porque para o João ele tem esse carinha que dorme com ele, anda com ele, joga com ele, ensina ele a fazer coisas certas e erradas. É óbvio, eu sei que eu tenho o meu lugar no coração do João e o meu lugar no coração do Rafa, mas essa relação aqui é uma relação de irmãos que precisam aprender a ser irmãos, e é isso que José faz. Lembra o texto que eu li no começo? Eu quero destacar 3 frases que ele falou para os irmãos quando ele teve que lidar com as marcas que ficaram, as marcas dos conflitos, a marca das expectativas e a marca das comparações. Ele fala 3 coisas que eu quero destacar daquele texto enorme que eu li no início. Não se aflijam nem se recriminem. A outra coisa que ele vai falar um pouco mais à frente é assim: Deus me enviou à frente de vocês. E por fim ele diz assim: não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas foi Deus que me colocou aqui. 3 coisas que eu tento trazer para você na prática como desafio, para você pensar que irmãos precisam ser irmãos. A primeira coisa delas é: saia da posição de juiz. Pai e mãe faz isso. Irmãos, não se recriminem, nem se aflijam. José
para ele lidar com tudo que fizeram com ele, ele sai da posição de juiz, porque ele está na posição de matar os irmãos, não está? Ele está na posição de se vingar, e ele fala assim: não se aflijam, nem se recriminem, parem de se culpar. Ele sai da posição de juiz e volta para a posição de irmão. Lá atrás ele falava mal dos irmãos para o pai. Nesse momento ele assume de novo o papel de irmão. E ele fala assim: chega, a gente é irmão. Depois ele diz assim: Deus me enviou à frente de vocês para preservar a nossa família. Irmãos, sendo irmãos, encontram maneiras de fazer o bem para os irmãos. Encontrem maneiras de ser bênção para o outro. Porque não pense que é só você que acha que o outro tem coisas melhores. O outro acha que você tem coisas melhores. E talvez o ponto é, vamos parar de fazer esse tipo de comparação e vamos passar a encontrar maneiras de ser o bem um para o outro. E por fim, talvez o mais importante. Solta para mim que não foi. E aqui eu concluo. Não tem jeito, gente. Relacionamento de irmão, de marido e mulher, de pai com filho, qualquer relacionamento vão ter descaminhos e desencontros. Eu acho que o que José faz é saber lidar com essas marcas de uma forma que poucos de nós sabemos. Ele sai da posição de juiz, ele não quer vingança. Ele não quer ser o cara que vai martelar no sentido, pronto, agora eu vim para o Jô Soares e agora eu vou dizer quem vocês são e quem eu sou. Ele entende que eu tenho uma chance, eu posso acabar com eles ou eu posso fazer o bem para eles, eu escolho fazer o bem para eles. Mas as duas coisas estão amarradas à última coisa, porque nos descaminhos que a vida colocou essa família, ele encontra os caminhos de Deus. A vida vai te colocar em muitos descaminhos, nas discussões de marido e mulher, de pais e filhos, de irmão com irmão, de amigo com amigo, de sócio com sócio, mas o que faz com que essas marcas não sejam pesadas no coração de José, é que no fim das contas ele diz assim: não foi vocês que me puseram nessa situação, mas foi Deus que me colocou nessa situação. Nos descaminhos da vida, ele não está dizendo que não foi os irmãos que venderam, ele sabe muito bem que os irmãos o venderam, mas ele consegue, no meio dos descaminhos, encontrar o caminho que Deus está traçando. Eu queria te desafiar nessa noite a pensar que você precisa sair das posições que não sejam a posição de irmão, encontrar a liberdade para perdoar, para amar, para fazer o bem, e para entender os caminhos que Deus mesmo pode estar construindo nessa história. A gente vai cantar agora. Que Deus te abençoe. Preste atenção naquilo que a gente vai cantar e daqui a pouco a gente vai orar junto.